pensar na ideia desse vídeo foi bem mais difícil do que parece. A princípio, eu ia fazer uma lista do meu Jojo menos favorito pro meu mais favorito. Só que cada vez que eu pensava mais em quem eu gostava mais, ficava muito mais difícil de fazer as escolhas. Então, eu decidi fazer uma tier list e, para ser sincero, eu ainda acho que ela tá um pouco duvidosa. Mas eu achei melhor dividir dessa forma, porque ela não ficou tão injusta, pelo menos na minha opinião. Só pra deixar bem claro que eu gosto de todos os Jojos. Então, eu vou tentar justificar o lugar de cada um da melhor forma, beleza? Mas antes disso, que tal você se inscrever aqui no canal? Se inscreve aí, que logo logo vai sair a review da parte 2 também. Então, eu acho que você não pode perder esse vídeo. Aproveita e deixe seu like e comenta aí embaixo a sua lista, que eu vou adorar ler, tranquilo? Mas bora lá, começando pela última camada. Foi bem difícil escolher quem estaria na camada mais baixa, mas eu acho que eu cheguei numa conclusão que parece meio curiosa, mas eu acho que pra mim faz sentido. Se liga só. Na camada C, eu coloquei o Jotaro da parte 3, o Jonathan e o Diurno. E o bom da tier list é isso, é que você pode meio que igualar eles, por assim dizer. E isso é algo que uma lista, por exemplo, não deixa, e me atrapalha bastante nesse sentido. Então, eu decidi colocar esses três juntos pelo simples motivo de que eles têm lugares muito específicos em suas partes. Eles têm o seu brilho, mas eles funcionam muito melhor quando interagem com outros personagens. Particularmente, eu gosto bastante do Jotaro em todas as suas partes, mas um dos critérios que eu decidi usar foi a personalidade também. Então, por mais que eu adore o Jotaro da parte 3, você tem que concordar comigo que ele não é um dos mais expressivos. Então eu acho que seria um pouco injusto colocar ele em alguns lugares acima nessa lista. Mas relaxa que ele vai voltar. O Jotaro com certeza tem um destaque absurdo na parte 3. E as pessoas até adoram falar que ele é um protagonista ruim por ser fodão, resolver tudo no soco. Mas eu particularmente acho isso bem engraçado. Além de gostar bastante do Star Platinum no geral, eu acho uma stand bem simples e interessante por si só. Mas, assim como os outros da camada C, o Jotaro não é horrível porque tem personagens pra meio que dar um backup pra ele, tá ligado? Ele sempre tá acompanhado de personagens muito expressivos, como o Polnareff ou o Joseph, por exemplo. Então, até que dá pra dar uma balanceada. Se eu fosse bater o martelo, o Jonathan de fato seria o Jojo que eu menos gosto. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo ver ele como ruim. Ainda mais depois de ler o mangá. Se eu ainda tivesse com a minha visão do anime, você pode ter certeza que o Jonathan ele está na camada mais baixa. Mas o mangá mudou bastante a minha visão sobre ele. Aliás, vê lá o meu vídeo da parte 1 que eu fiz recentemente, que talvez isso ajude a você mudar de ideia também. Mas no geral, mesmo sendo um personagem mais fraco comparado a todos os outros da lista, eu acho que ele se sustenta bem na parte dele e cumpre bem o seu papel de ser um homem cavaleiro e honrado. O do mangá. O Jonathan do anime é insuportável. Aqui as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. Giorno Giovanna. Eu adoro o Diurno demais. O problema é que, se comparado ao Josuke, por exemplo, ele é um personagem horrível. Toda a história dele, motivação, poder, tudo isso pra mim é 10 de 10, tá ligado? É top. O problema é quando as pessoas começam a fazer malabarismo mental pra justificar o Diurno, e eu acho que isso já é um pouco demais. Mas como protagonista em si, em seu próprio mérito, eu gosto bastante dele. Ele cumpre bem o papel dele. Eu assisti Golden Wind 2 vezes. Eu acho que todo mundo aqui sabe que definitivamente é a minha segunda parte favorita. E quando vi pela primeira vez eu dei uma cagada pro Diurno, porque ele não fedia nem cheirava pra mim. Mas quando eu assisti pela segunda vez, eu comecei a gostar bastante dele. Tanto pelo jeito dele, mas pela história em si. Mas também porque, pela falta de uma personalidade muito exagerada, igual outros personagens como o Joseph, por exemplo, permite que outros personagens brilhem bastante. Então isso abre um espaço gigantesco para deixar os outros personagens da gangue terem bons momentos. E eu acho isso bem foda. Mas enfim, eu acho que você não deve levar tudo que eu falo como verdade absoluta. É só a minha opinião. Isso aqui vai ser completamente impossível de justificar. Até olhando agora me parece um pouco bizarro, mas calma que eu pensei num argumento até que decente para explicar isso aqui. Então, se liga só. Nessa camada eu coloquei o Joseph da parte 3 e o Jotaro da parte 4. Os dois são personagens completamente diferentes e quase que opostos. O Joseph é bem espontâneo, carismático e energético, mesmo velho, e o Jotaro é bem caladão e sério. Mas o que eles têm em comum? Nessas partes especificamente, os dois representam uma imagem mais velha e mais experiente. Ainda mais o Jotaro pro Josuke e pro Koichi. Na parte 3, o Joseph é basicamente isso também, além de que os dois servem de fanservice das partes anteriores. Então, por isso eu meio que coloquei os dois juntos. E eu gosto bastante da relação que os dois têm com os outros personagens das suas partes. A relação do Jotaro com o Josuke e o Koichi é simplesmente perfeita, e eu racho demais de rir com todas as cenas do Joseph na parte 3. Ele seria o melhor personagem se não fosse a presença ilustre e memorável do nosso francês favorito. E eu acho que é isso, eu não tenho muito mais o que falar sobre essa camada. Eu espero que você tenha entendido bem, vamos pra próxima. A camada A tem o resto, né? Mas eu tenho que justificar o porquê.
Então, vamos lá. Começando pela Jolyne. Talvez a Jolyne seja a minha JoJo preferida do universo pré-reset. Não só porque a parte dela é uma das minhas favoritas, e ela tá rodeada de personagens ótimos, o que também contribui bastante para ela ser uma ótima personagem e com uma química da hora com o resto do grupo. Mas eu acho que começa pela história dela. A Jolyne tem uma história e problemas que são muito relatable, por assim dizer. Tirando toda a roupagem de porradaria, stands e a bizarrice, a Jolyne tinha problemas familiares, com um pai totalmente negligente, e por esses problemas ela acabou se tornando uma pessoa meio revoltada, se envolvendo com coisas erradas e acabando sendo presa no final de contas. Então, esse fator de identificação é bem importante pra mim. Além de mencionar toda a personalidade dela em si, ela puxou muito do Jotaro em ser 300% determinada nas coisas, mas ao mesmo tempo ela tem aquele traço de palhaçada e zoeira que só é intensificado pela presença da Hermes e da Foo Fighters. Esse contraste faz da Jolyne uma personagem incrível e uma das minhas protagonistas preferidas. Além de ser incrivelmente da hora, ela ser uma mulher e protagonista de JoJo. E eu particularmente adoro essas protagonistas fortes e determinadas. É sempre interessante de se ver. E o Araki passou 5 partes desenhando homens fortes e musculosos, então ver ele fazendo uma mulher forte e musculosa de protagonista é bem da hora por si só. E além do mais de que ela ser a única, valoriza demais a posição dela. Higashikata Josuke. Eu amo esse moleque, juro, do fundo do meu coração. Eu amo muito esse moleque. Ele também tem esse contraste de ser malandro igual um bicheiro, como diria o gênio mecânico, mas ele também é incrivelmente bondoso e gentil. Eu amo o Josuke porque tudo nele é perfeito. Ele só não tá na primeira camada porque, assim como os anteriores, ele não tem o melhor desenvolvimento do mundo, assim como todos os outros JoJos pré-reset. Mas o Josuke tem uma das melhores personalidades dentre todos os protagonistas. Ele tem um brilho absurdo, além de ter uma das stands mais da horas também. Eu simplesmente amo o Josuke, e se você não gosta dele ou da parte 4, desculpa, mas a gente não pode ser amigo. É isso, eu realmente não tenho muito mais o que comentar sobre ele, além de que ele é o best boy da vida. E logo depois temos o pai dele, Joseph Joestar. E sei lá, mano, só parecia bem certo ele estar aqui, até porque ele também é um dos favoritos do fandom. E, sério, o que eu posso falar do Joseph que já não foi dito 1000 vezes? Eu acho que não muita coisa, mas eu vou tentar mesmo assim. O Joseph ser perfeito é um conjunto de muitas coisas. Primeiro é que ele vem logo depois do Jonathan, que não era exatamente um poço de carisma, e antes do Jotaro, que novamente também não é um dos mais amigáveis. Então, isso já ajuda demais no favoritismo do Joseph. Mas ele de fato é um personagem ótimo, personalidade exagerada, cativante, sempre tem jogadas inteligentes e planos de reservas, sempre sabe o que você vai dizer a seguir e sabe usar de formas bem criativas os seus poderes. Além de que o elenco da parte 2 deixa ele brilhar de forma incrível. Eu particularmente não sou dos maiores fãs do Caesar, mas o duo dele com o Joseph é um dos mais memoráveis e mais bem feitos da obra. É uma química muito interessante que, se fosse o Caesar por si só, eu não ia gostar tanto assim, pra ser sincero. E é isso, quem não gosta do Joseph é uma pessoa extremamente mau caráter. E aqui acaba a camada A, mas ainda temos a última camada. A camada suprema, a intocável, a insuperável, a lendária, a camada Johnny Joestar. Sim, o Johnny é tão foda que ele não merece estar nem perto desses meros mortais, desses plebeus, desses seres inferiores. Eu já tenho um vídeo completo sobre o Johnny Joestar, que deve estar aí no card aí, se eu não esquecer. Então, se você quer saber com mais detalhes, vai lá naquele vídeo que eu explico bem melhor. Mas de qualquer forma, eu vou tentar resumir aqui pra vocês. Shuba Run é a minha parte favorita, sem sombra nenhuma de dúvidas. Então, é meio claro o meu favoritismo aqui. O Johnny é o melhor JoJo. Isso excluindo o JoJolion, porque eu ainda não li, ainda. Na parte 7, o Araki finalmente entendeu como produzir uma jornada e desenvolvimento. Então calhou do Johnny ser sortudo. Ele tem de fato uma personalidade bem forte. No começo ele é uma pessoa bem amargurada, mas ao passar do tempo e da jornada, ele vai se transformando e cada vez mais ele se torna uma pessoa melhor. Além de que no Johnny existe um anseio por um motivo de viver, algo que lhe dê razão, o que não passa nem perto dos anteriores, até porque Jojo sempre foi bem direto ao ponto. Então, eu acho essa motivação do Johnny uma mudança de ritmo bem interessante. Além de ter o melhor passado e o melhor construído dos protagonistas. Eu tenho que ler JoJolion ainda, mas eu acho difícil que o Araki consiga se superar em algumas coisas que ele definiu na parte 7. Mas eu vou tentar aproveitar minhas férias pra poder trazer tudo isso pra vocês. E minha tier list foi essa. Vocês gostaram? Vocês discordam? Deixem nos comentários que eu vou amar ler a opinião de todos vocês. Se puder, deixe seu like, compartilhe com seus amigos JoJoFags, e se não for inscrito ainda, se inscreva e ajude o canal a crescer ainda mais. E eu já tô quase esquecendo, mas assiste algum dos vídeos que tá passando na tela. Eles devem ser tão legais quanto esse que você tá vendo agora. Eu sou o Bernardo, o presidente dos Estados Unidos, e até o próximo vídeo.